Hoje vamos conhecer os confins da cidadela dos reis de Gondor. Olá, guardiões, sejam muito bem-vindos a este vídeo onde conheceremos o pecado de Denethor, o regente de Gondor, ou seriam pecados. Mas antes de começarmos, já sabem, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva, curta, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos então à nossa oração, pedindo a Nossa Senhora as graças, as virtudes necessárias para correspondermos às graças que dela recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá, então. Vamos entender hoje, portanto, onde Denethor pecou, literalmente. Claramente está relacionado à virtude teologal da esperança, ou, melhor dizendo, a ausência dela. O Sérgio tratou dessa virtude teologal lá no OGC Raiz, de número 14. Sugiro que assistam esse vídeo após esse, será como um complemento um do outro. Vamos, portanto, revisar o que o Sérgio nos trouxe naquele vídeo, de uma forma mais abreviada, antes de seguirmos com o nosso tema, como sempre, começando do Catecismo da Igreja Católica. Lá no parágrafo 1817 é dito sobre a esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Este Espírito, ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens. As purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaque, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos. Está lá na carta aos Romanos. Muito importante notar essa questão da purificação pela provação do sacrifício, que é algo pelo qual passam todos os personagens de boa vontade na história. No parágrafo 274 do Catecismo, traz uma citação da carta de São Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: portanto, nada é mais próprio para afirmar a nossa fé e a nossa esperança do que a convicção profundamente arraigada nas nossas almas, de que nada é impossível a Deus. Tudo o que o credo seguidamente nos propõe para crer, as coisas maiores, as mais incompreensíveis, bem como as mais sublimes e mais acima das leis ordinárias da natureza, basta que a nossa razão tenha a ideia da onipotência divina para a admitir facilmente e sem hesitação alguma. Esperar em Deus, portanto, crer em sua onipotência de que nada está fora de seu plano. Sabendo, portanto, o que é essa virtude da esperança, é importante notarmos que há duas formas de pecar contra ela. Vamos, portanto, ao parágrafo 2090 do Catecismo, onde diz: quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Assim, no parágrafo seguinte é dito: o primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Chegamos então ao que caracteriza uma das faltas de Denethor, o desespero. Mas vamos entender ambos, o desespero e a presunção, pois a ambos Denethor se entregou antes do seu fim, lá em Minas Tirith. Léo Trezer vai nos dizer lá em A Fé Explicada: se não fazemos o que está ao nosso alcance, se assumimos a cômoda posição de evitar esforços, pensando que como Deus quer que vamos para o céu, é assunto seu conduzir-nos até lá, independentemente de que a nossa conduta seja esta ou aquela, então somos culpados do pecado de presunção,
um dos dois pecados contra a esperança. Vejamos uns exemplos simples do pecado de presunção. Um homem sabe que, cada vez que entra em certo bar, acaba bêbado. Esse lugar é, pois, para ele ocasião de pecado, e ele está consciente de que deve afastar-se dali. Mas, ao passar em frente, diz: entrarei só por um momento, só para cumprimentar os companheiros, e se for o caso, tomarei apenas uma dose. Desta vez não me embebedarei. Só por se pôr desnecessariamente em ocasião de pecado, procura arrancar de Deus uma graça a que não tem direito, não faz o que depende de si. E mesmo que desta vez não acabe bêbado, é culpado de um pecado de presunção, porque se expôs imprudentemente ao perigo. Outro exemplo seria o da moça que sabe que sempre que sai com determinado rapaz, peca. Mas pensa: bem, hoje sairei com ele, mas farei com que desta vez se porte bem. Mais um perigo desnecessário, mais um pecado de presunção. Um último exemplo poderia ser o da pessoa que, submetida a fortes tentações, sabe que deve orar mais e receber os sacramentos com mais frequência, pois essas são as ajudas que Deus nos dá para vencermos as tentações. Mas essa pessoa desleixa culposamente as suas orações e é muito irregular na recepção dos sacramentos. De novo, um pecado de presunção, agora por omissão. Além da presunção, há outro tipo de pecado contra a virtude da esperança, o desespero, que é o oposto da presunção. Enquanto neste último caso se espera demasiado de Deus, naquele espera-se demasiado pouco. O exemplo clássico do pecado de desespero é o daquele que diz: pequei excessivamente toda a minha vida para pretender que Deus me perdoe agora. Não pode perdoar os que são como eu. É inútil pedir-lhe. A gravidade deste pecado está no insulto que se faz à infinita misericórdia e ao amor ilimitado de Deus. Judas Iscariotes balançando ao vento com uma corda no pescoço é a imagem perfeita do pecador desesperado, que tem remorsos, mas não contrição. Para a maioria das pessoas, o desespero constitui um perigo remoto. É-nos mais fácil cair no pecado de presunção. Mas, de cada vez que pecamos para evitar um mal real ou imaginário, dizer uma mentira para sair de uma situação embaraçosa, usar anticoncepcionais para evitar ter outro filho, está implícita nisso certa dose de falta de esperança. Não estamos completamente convencidos de que, se fizermos o que Deus quer, tudo será para bem, que podemos confiar em que Ele cuidará das consequências. Forte, não? No parágrafo 2091 e 92 do Catecismo também é dito: pelo desespero, o homem deixa de esperar em Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. E falando sobre a presunção, há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Lá no tomo 2 de Doutrina Católica, o cônego Bullinger nos diz, de forma bem sucinta, sobre o desespero. Desesperar é perder toda a confiança na bondade de Deus e julgar que já não é mais possível a salvação. E presunção é a opinião muito favorável de si próprio e confiança excessiva nos próprios recursos. Um pouco mais adiante ele diz: pode-se pecar contra a esperança de duas maneiras, por defeito ou por excesso. Por defeito, desespero é a perda total da esperança. A causa é a falta de fé na misericórdia de Deus, ou o apego destinado aos bens da terra e à volúpia. O desespero referente a coisas da salvação é pecado grave, quando não deixa mais confiança nenhuma na bondade e na potência divinas. É a culpa de Caim, dizendo que cometera crime muito grande demais para obter ainda de Deus o perdão. E por excesso, presunção é a falta de quem conta com a felicidade do céu sem se incomodar com os meios de ganhá-la. Quem quer o fim, toma os meios. A confiança muito boa e ajuizada que se pode ter nos próprios esforços não exclui tal ou qual receio. Atenta nossa fraqueza ingênita, os perigos ingentes e a incerteza de termos devidamente correspondido à graça divina. O presunçoso não conhece esses receios. Mete-se ousadamente nas ocasiões de pecado, dizendo como São Pedro que há de resistir. E como São Pedro, vai e cai. Porém, não chora o presunçoso. Pretende que Deus não o condenará, porque é todo bondade infinita. Falsa confiança é a esperança de nos podermos salvar por nossas próprias forças, sem os socorros da graça, não havendo, portanto, nenhuma necessidade de nos aproveitarmos dos recursos estabelecidos por Deus, a oração e os sacramentos. Vamos agora ao nosso momento caridade, que não somente é missão do nosso canal,
como parte integrante de nossa fé. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é a mais antiga de São Luís, no Maranhão, e abriga também o convento dos frades capuchinhos. São 11 religiosos que vivem na comunidade dedicando suas vidas à vida em Cristo, atendendo os fiéis em confissão e celebrando a Santa Missa. Dentre os projetos da Igreja do Carmo se destaca o Pão de Santo Antônio, que fornece almoço durante a semana para idosos em situação precária. As dívidas da igreja aumentaram muito no começo do ano e eles vivem apenas de doações. O Pix para ajudar e o link do perfil da igreja estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Podemos então dizer que Denethor pecou não somente por desespero, claro, até porque ninguém é tão perfeito assim, mas porque no Senhor dos Anéis fica mais claro e evidente que ele se rendeu por fim a este pecado, o de desespero contra a esperança. Ele caiu, portanto, no fim, tanto por desespero quanto por presunção, mas principalmente por orgulho. Vamos então ao Senhor dos Anéis, e por partes. Lá no Senhor dos Anéis, página 1098, Gandalf fala sobre Denethor, e é importante termos essa bagagem para entender como o próprio Denethor caiu. Diz Gandalf, Denethor é de outra espécie, altivo e sutil, um homem de linhagem e poder muito maiores, apesar de não ser chamado rei. Mas ele falará principalmente com você e o questionará muito, já que você pode lhe contar sobre seu filho Boromir. Ele o amava muitíssimo, talvez demais, e mais porque eles eram diferentes. Mas sob o manto desse amor ele achará mais fácil saber o que deseja através de você do que por mim. Não lhe conte mais do que é preciso e deixe em silêncio o assunto da missão de Frodo. Lidarei com isso a seu tempo, e tampouco diga nada sobre Aragorn, a não ser que seja necessário. Portanto, logo em seguida temos: Salve, senhor e regente de Minas Tirith, Denethor, filho de Ecthelion. Vim com conselhos e novas nesta hora sombria. Então o ancião ergueu os olhos. Pippin viu seu rosto esculpido, com ossos altivos, pele como marfim e o longo nariz curvo entre os olhos escuros e fundos. E lembrou-se não tanto de Boromir quanto de Aragorn. Deveras, sombria é a hora, disse o ancião, e em tais tempos costumas vir Mithrandir. Mas apesar de todos os sinais pressagiarem que a sina de Gondor se avizinha, essa treva já me é menor que minha própria treva. Foi-me dito que trazes contigo alguém que viu morrer meu filho. É este? Denethor, portanto, já mostra sinais de orgulho de haver entregue os pontos e desistido da esperança, ao mencionar sua própria treva, e de receber tão mal o auxílio divino que veio a ele, pelo próprio Gandalf. Mais adiante, falando dos hobbits, Denethor ainda diz: é um pequeno assim mesmo, comentou Denethor sombriamente, e pouco apreço tenho pelo nome, desde que aquelas palavras amaldiçoadas vieram perturbar nossos conselhos e atraíram meu filho à selvagem missão de sua morte. Meu Boromir, agora precisamos de ti. Faramir deveria ter ido no lugar dele. Nota-se, portanto, o ponto tal ao qual Denethor está se condenando, ao ponto de desejar que outro filho morra em lugar de outro. Não é o tipo de coisa de se dizer nem cogitar, independente do estado. Adiante, na página 1104, Denethor e Gandalf dialogam. Loucura, disse Gandalf. Não, meu senhor, quando fores caduco irás morrer. Podes mesmo usar teu luto como capa. Crês que não compreendo o teu propósito questionando durante 1 hora aquele que menos sabe, enquanto estou sentado junto a ti? Se compreendes, contenta-te, retrucou Denethor. O orgulho seria uma loucura que desdenha a ajuda e o conselho na necessidade. Mas tu distribuis tais dádivas de acordo com teus próprios desígnios. Porém, o Senhor de Gondor não pode se tornar instrumento dos propósitos de outrem, por muito que sejam dignos. E para ele não há propósito mais elevado, no mundo tal como ora está, que o bem de Gondor. E o domínio de Gondor, meu senhor, é meu e de nenhum outro homem, a não ser que o rei volte outra vez. A não ser que o rei volte outra vez? Indagou Gandalf. Bem, meu senhor regente, é tua tarefa manter ainda algum reino para essa eventualidade, que já poucos esperam ver. Nessa tarefa hás de ter todo o auxílio que te apraza pedir. Mas direi isto, não é meu o domínio de nenhum reino, nem de Gondor, nem de qualquer outro, grande ou pequeno. Mas todas as coisas dignas que estão em perigo do modo que o mundo está, essas são minha incumbência. E de minha parte não hei de falhar totalmente em minha tarefa, por muito que Gondor pereça, se por esta noite passar alguma coisa que ainda possa crescer bela ou dar frutos e voltar a florir nos dias vindouros. Pois também eu sou um regente, não sabias? Então, de forma bem presunçosa, Denethor afirma que é capaz de lidar do seu próprio jeito com a situação adiante, apesar de ter ao seu lado o próprio Gandalf.
E isso fica latente lá na frente, quando a Palantir é revelada. Várias vezes, moradores de Minas Tirith afirmam que Denethor enxerga longe, sem saber bem de onde vem esse dom. Mas vamos seguir. Logo após o cerco de Gondor, na página 1190, nós temos que Pippin não conhecera horas tão obscuras, nem mesmo nas garras dos Uruk-hai. Era seu dever servir ao Senhor, e ele o serviu, aparentemente esquecido, de pé junto à porta do recinto às escuras, dominando seus próprios temores do melhor modo que podia. E enquanto observava, pareceu-lhe que Denethor envelhecia diante de seus olhos, como se algo se tivesse rompido em sua vontade altiva, e sua mente severa tivesse sido derrotada. Talvez o pesar tivesse produzido isso, e o remorso. Viu lágrimas naquele semblante outrora isento de lágrimas, mais insuportáveis que a ira. Não choreis, Senhor, gaguejou ele. Quem sabe ele melhore. Perguntastes a Gandalf? Não me consoles com magos, disse Denethor. A esperança de tolo fracassou. O inimigo o encontrou, e agora seu poder cresce. Ele vê até nossos pensamentos, e tudo o que fazemos é ruinoso. Mandei meu filho partir sem gratidão, sem bênção para o perigo desnecessário, e aqui ele jaz com veneno nas veias. Não importa o que aconteça agora na guerra. Também minha linhagem está chegando ao fim. A própria casa dos regentes fracassou. Gente mesquinha há de governar o último resquício dos reis dos homens, espreitando nas colinas até que sejam desentocados. Chegaram homens à porta clamando pelo senhor da cidade. Não descerei, disse ele. Devo ficar junto de meu filho. Ele poderá ainda falar antes do fim, mas este está próximo. Segui a quem quiserdes, mesmo o tolo cinzento, apesar de a esperança dele ter fracassado. Aqui fico eu. Pouco mais adiante, na página 1192, outra vez vieram mensageiros ao recinto da Torre Branca. E Pippin os deixou entrar, pois eram urgentes. Denethor lentamente desviou a cabeça do rosto de Faramir e olhou-os em silêncio. O primeiro círculo da cidade está em chamas, senhor, disseram eles. Quais são vossos comandos? Ainda sois senhor e regente. Nem todos querem seguir Mithrandir. Os homens fogem das muralhas e as deixam desguarnecidas. Por quê? Por que os tolos fogem? Indagou Denethor. Melhor queimar antes que depois, pois devemos queimar. Voltai à vossa fogueira. E eu? Agora irei à minha pira. À minha pira? Nenhuma tumba para Denethor e Faramir. Nenhuma tumba, nenhum sono longo e lento de morte embalsamada. Queimaremos como reis pagãos, antes que a primeira nau aqui chegasse vindo do oeste. O oeste fracassou. Voltai e queimai. Então Denethor se ergueu e largou a mão febril de Faramir que estivera segurando. Está queimando, já queimando, comentou com tristeza. A casa de seu espírito desmorona. Então, dando um passo lento na direção de Pippin, baixou os olhos para ele. Adeus, disse ele. Adeus, Peregrin, filho de Paladin. Teu serviço foi breve e agora se avizinha do fim. Dispenso-te do pouco que resta. Vai agora e morre do modo que melhor te parecer. E com quem quiseres, mesmo com aquele amigo cuja loucura te trouxe a esta morte. Manda vir meus serviçais e depois vai. Adeus. Vemos, portanto, a tal ponto que chegou o desespero de Denethor. Ele sendo Númenoriano da casa dos regentes, basicamente de sangue puro, herdando de seus antepassados conhecimentos dos fiéis de Númenor, além do vasto material existente nos arquivos de Minas Tirith, sabendo de tudo que se realizava em Númenor, como Eru-Huntale e outras práticas de fidelidade a Ilúvatar, de quem os Númenóreanos tinham pleno conhecimento, e tendo ainda a seu lado Gandalf, enviado para ser o auxílio celeste, o rejeitou, apesar do próprio Gandalf ainda assim não ceder. Tal é a misericórdia de Deus conosco, mas também a sua justiça. Continuando, portanto, um pouco mais à frente, página 1194, Denethor diz: Aqui esperaremos, disse ele. Mas não mandeis vir os embalsamadores. Trazei-nos madeira que queime depressa, e colocai-a em toda a nossa volta e por baixo, e derramai óleo nela. E quando eu vos mandar, lançai nela uma tocha. Fazei isso e não me faleis mais. Adeus. Portanto, o pecado do desespero, sendo a perda completa da esperança na salvação, levou Denethor à loucura. Ele, que estava em posição de tamanha responsabilidade, por intercessão divina, e essa é a do Gandalf, a pedido de Pippin, não arruinou a cidade e nem sua própria casa de regentes. Seguindo, portanto, a loucura de Denethor. Página 1229, continuando. Obra do inimigo, disse Gandalf. Estes feitos ele aprecia. Amigo guerreando contra amigo. Lealdade dividida em confusão de corações. Então apeou e mandou Scadufax voltar ao estábulo.
Pois, meu amigo, disse ele, tu e eu deveríamos ter cavalgado aos campos muito tempo atrás. Mas outros assuntos me atrasam. Mas vem depressa se eu chamar. Entraram pela porta e avançaram a pé, descendo pela estrada íngreme e serpenteante. A luz crescia, e as altas colunas e figuras esculpidas junto ao caminho passavam lentamente como fantasmas cinzentos. De súbito, o silêncio foi rompido, e ouviram abaixo deles gritos e retinir de espadas. Sons que não haviam sido ouvidos nos lugares consagrados desde a construção da cidade. Finalmente chegaram a Rath Dinen e correram na direção da casa dos regentes, que surgia à meia luz sob sua grande cúpula. Parai, parai! Exclamou Gandalf, saltando adiante para a escada de pedra em frente à porta. Parai essa loucura! Pois ali estavam os serviçais de Denethor com espadas e tochas na mão. Mas no alpendre do degrau superior postara-se Beregond, sozinho, trajando o negro e prata da guarda. Mantinha-os distante da porta. 2 já haviam sido abatidos por sua espada, manchando os fanos com seu sangue. E os demais o amaldiçoavam, chamando-o de proscrito e traidor do seu mestre. Bem quando Gandalf e Pippin corriam para a frente, ouviram de dentro da casa dos mortos a voz de Denethor, que gritava: depressa, depressa, fazei o que mandei. Matai-me este renegado, ou preciso fazer isso eu mesmo. Com essas palavras, a porta que Beregond mantinha fechada com a mão esquerda foi aberta à força. E ali atrás dele estava de pé o senhor da cidade, alto e feroz. Tinha nos olhos uma luz como de chama e empunhava uma espada nua. Mas Gandalf subiu os degraus aos saltos, e os homens recuaram diante dele e taparam os olhos, pois sua vinda era como a entrada de uma luz alva em lugar escuro. E ele vinha com grande ira. Ergueu a mão e nesse mesmo golpe a espada de Denethor voou para cima, saindo-lhe do punho, e caiu atrás dele nas sombras da casa. E Denethor deu um passo para trás diante de Gandalf, como quem está pasmado. O que é isto, meu senhor? Interrogou o mago. As casas dos mortos não são lugares para os vivos. E por que combatem aqui nos fanos quando há guerra bastante diante do portão? Ou nosso inimigo chegou até a Rath Dinen? Desde quando o senhor de Gondor responde a ti? Questionou Denethor. Ou não posso comandar meus próprios serviçais? Podes, respondeu Gandalf. Mas outros podem contestar tua vontade quando ela se volta para a loucura e o mal. Onde está teu filho Faramir? Jaz lá dentro, disse Denethor, queimando já queimando. Atearam fogo em sua carne, mas logo tudo há de ser queimado. O oeste fracassou. Tudo há de arder em uma grande fogueira e tudo há de estar terminado. Cinza, cinza e fumaça sopradas para longe pelo vento. Então Gandalf, vendo a loucura que o acometera, receou que ele já tivesse cometido algum feito maligno, e forçou o caminho para diante, com Beregond e Pippin seguindo-o, enquanto Denethor recuava até estar de pé junto à mesa no interior. Mas ali encontraram Faramir, ainda delirando em febre, deitado sobre a mesa. Havia lenha empilhada por baixo e em pilhas altas em toda a volta, e estava tudo encharcado de óleo, mesmo os trajes de Faramir e os cobertores. Mas ainda não fora ateado fogo ao combustível. Então Gandalf revelou a força que jazia oculta nele, do mesmo modo que a luz de seu poder estava escondida sob a capa cinzenta. Saltou sobre os feixes e, erguendo o enfermo com facilidade, pulou novamente para baixo, e o carregou na direção da porta. Mas quando fez isso, Faramir gemeu e chamou pelo pai em sonho. Denethor teve um sobressalto, como quem desperta de um transe, e a chama morreu em seus olhos, e chorou e disse: Não me tires, meu filho, ele me chama. Ele chama, disse Gandalf, mas não podes vir ter com ele, pois ele deve buscar a cura no limiar da morte e talvez não a encontre. Enquanto isso, teu papel é saíres à batalha de tua cidade, onde talvez a morte te aguarde. Sabes isso em teu coração. Vejam então, Gandalf fornece uma última chance a Denethor de redenção, a qual, por fim, ele recusa. E isso é muito importante. A misericórdia infinita de Deus perdoaria Denethor, caso ele houvesse se arrependido de seus atos, apesar de receber penitência adequada, que Gandalf certamente garantiria. Mas, prosseguindo, ele não despertará de novo, disse Denethor. A batalha é vã. Por que deveríamos querer viver por mais tempo? Por que não deveríamos rumar para a morte lado a lado? Não te é conferida a autoridade, regente de Gondor, para ordenares a hora de tua morte, respondeu Gandalf. E somente os reis pagãos sob o domínio do poder sombrio assim fizeram, matando-se em orgulho e desespero, assassinando seus familiares para aliviarem sua própria morte.
Vejam só, o próprio Gandalf menciona o desespero e o orgulho. Então, atravessando a porta, tirou Faramir da casa mortífera e o deitou no féretro, onde fora trazido e que agora fora posto no alpendre. Denethor o seguiu e ficou em pé tremendo, olhando com anseio para o rosto do filho. E por um momento, enquanto estavam todos em silêncio e imóveis, observando o Senhor em sua agonia, ele hesitou. Vem, disse Gandalf. Precisam de nós. Ainda há muito que podes fazer. De novo, uma última vez é oferecida a Denethor uma chance de se redimir. Então Denethor riu de repente. Ergueu-se outra vez alto e orgulhoso. E andando rapidamente de volta à mesa, ergueu dela a almofada em que estivera deitada sua cabeça. Então, chegando-se à porta, puxou o revestimento para um lado e eis, tinha entre as mãos uma Palantir. E quando a ergueu, pareceu aos observadores que o globo começava a brilhar com uma chama interior, de forma que o rosto magro do Senhor se iluminou como que com fogo rubro e parecia talhado de pedra dura, agudo como negras sombras, nobre e altivo e terrível. Seus olhos reluziam. Orgulho e desespero, exclamou. Pensaste que os olhos da Torre Branca eram cegos? Não, vi mais do que sabes, tolo cinzento. Pois tua esperança é ignorância somente. Vai então e labuta na cura, vai embora e luta. Vaidade, por breve tempo poderás triunfar em campo por um dia, mas contra o poder que ora se levanta não há vitória. Para esta cidade só se estendeu ainda o primeiro dedo de sua mão. Todo o leste se move, e agora mesmo o vento de tua esperança te ilude e sopra Anduin acima uma frota de negras velas. O oeste fracassou. É hora de partirem todos os que não queiram ser escravos. Por 3 vezes diz Denethor que o oeste fracassou. Tais conselhos tornarão deveras certa a vitória do inimigo, disse Gandalf. Então continua esperando, riu-se Denethor. Eu não te conheço, Mithrandir. Tua esperança é governares em meu lugar, te postares atrás de todos os tronos, no norte, sul ou oeste. Li tua mente e suas políticas. Não sei eu que mandaste este pequeno ficar em silêncio, que ele foi trazido para cá para ser espião em meu próprio aposento. E, no entanto, em nossa conversa fiquei sabendo dos nomes e das intenções de todos os teus companheiros. Ora, com a mão esquerda querias usar-me por algum tempo como escudo contra Mordor, e com a direita trazer esse caminheiro do norte para me suplantar. Mas eu digo a ti, Gandalf Mithrandir, que não serei teu instrumento. Sou regente da casa de Anarion. Não abdicarei para ser o caquético mordomo de um oportunista. Mesmo que sua reivindicação me fosse demonstrada, é apenas da linhagem de Isildur que ele provém. Não me inclinarei diante de alguém assim, o último de uma casa esfarrapada muito privada de senhoria e dignidade. Então o que desejarias? Perguntou Gandalf, se tua vontade pudesse ser satisfeita. Desejaria que as coisas fossem como foram em todos os dias de minha vida, respondeu Denethor, e nos dias de meus antepassados antes de mim, ser senhor desta cidade em paz, e deixar meu assento a um filho depois de mim, que fosse seu próprio senhor e não pupilo de um mago. Mas se assina, no negar não quero nada, nem uma vida diminuída, nem um amor pela metade, nem uma honra minorada. Não me parece que um regente que entregue fielmente seu encargo seja diminuído em amor ou honra, respondeu Gandalf. E ao menos não hás de privar teu filho da sua escolha, enquanto sua morte ainda estiver em dúvida. Diante destas palavras, os olhos de Denethor arderam outra vez, e tomando a pedra sob o braço, ele sacou um punhal e deu um passo na direção do féretro. Mas Beregond saltou para diante e se postou em frente a Faramir. Ora, exclamou Denethor, já roubaste metade do amor de meu filho. Agora roubas também os corações de meus cavaleiros, para que no fim me roubem meu filho por completo. Mas pelo menos nisto não hás de desafiar minha vontade, governar meu próprio fim. Vinde aqui, gritou aos serviçais, vinde se não sois totalmente renegados. Então 2 correram a escada acima para junto dele. Rapidamente ele arrebatou uma tocha da mão de um deles e saltou de volta para dentro da casa. Antes que Gandalf conseguisse impedi-lo, empurrou o archote para o meio da lenha, que imediatamente crepitou e se inflamou com um rugido. Então Denethor saltou para cima da mesa e em pé ali, rodeado de fogo e fumaça, apanhou o bastão de sua regência, que jazia a seus pés, e o quebrou no joelho. Lançando os pedaços na fogueira, inclinou-se e deitou na mesa, abraçando a Palantir no peito, com ambas as mãos. Dizem que depois, se alguém olhasse para dentro daquela pedra,
Se não tivesse grande força de vontade para desviá-la a outro fim, só via 2 mãos envelhecidas murchando nas chamas. Com pesar e horror, Gandalf desviou o rosto e fechou a porta. Por algum tempo ficou parado pensativo, silencioso no limiar, enquanto os de fora ouviam o rugido voraz do fogo no interior. E então Denethor deu um grande grito e não falou mais depois disso. Nem jamais foi visto outra vez pelos homens mortais. Assim finda Denethor, filho de Ecthelion, disse Gandalf. Eis a que ponto a loucura e o desespero assolaram a Denethor. Qual é então o pecado de Denethor? São, assim como é com cada um de nós, mais de um. Mas vamos citar aqui os que mais se destacam considerando o contexto dos acontecimentos da história. Dentre todos, o orgulho, havendo tomado conta dele, o levou à presunção, que por fim o levou ao desespero. Tudo isso resulta em um pecado direto ao primeiro mandamento, como também a outros. Ainda lhe foi oferecida por Gandalf uma última oportunidade de redenção, mas, havendo ele rejeitado por já haver perdido a esperança, sucumbiu e se condenou. Mas por que Denethor rejeitaria tal ajuda, mesmo no nível em que a situação estava? Dr. Plínio Correia de Oliveira, mestre espiritual dos Arautos do Evangelho, olha só, menciona em sua grande e obrigatória obra, Revolução e Contra-Revolução, sobre o orgulho, de forma muito cristalina. A pessoa orgulhosa, sujeita à autoridade de outra, odeia primeiramente o jugo que em concreto pesa sobre ela. Num segundo grau, o orgulhoso odeia genericamente todas as autoridades e todos os jugos, e mais ainda o próprio princípio de autoridade, considerado em abstrato. E porque odeia toda a autoridade, odeia também toda superioridade, de qualquer ordem que seja. E nisto tudo há um verdadeiro ódio a Deus. Este ódio a qualquer desigualdade, no caso da história a hierárquica, tem ido tão longe que, movidas por ele, pessoas colocadas em alta situação, como é o caso de Denethor, a têm posto em grave risco e até perdido, só para não aceitar a superioridade de quem está mais alto. Mais ainda, num auge de virulência, o orgulho poderia levar alguém a lutar pela anarquia e a recusar o poder supremo que lhe fosse oferecido. Isto porque a simples existência desse poder traz implícita a afirmação do princípio de autoridade, a que todo homem enquanto tal, e o orgulhoso também, pode ser sujeito. Parece até que Dr. Plínio leu Tolkien, ou vice-versa. Apesar de contemporâneos, viveram sim na mesma época, não parece ter sido o caso de nenhuma das partes. Mas isso explicita mais uma vez a precisão teológica que o texto tolkieniano carrega, e a universalidade da verdade. O uso da Palantir, portanto, deu a Sauron a oportunidade que ele queria de atacar Gondor de dentro para fora, levando o próprio Senhor de Gondor à loucura. E assim, com o tempo, Denethor também rejeitou toda a autoridade superior, pois Gandalf e Aragorn assim o eram. Por fim, odiou tanto a eles que odiou a Deus, e nas relações com o inimigo enlouqueceu e perdeu qualquer esperança vinda de Deus, ou dos homens, se entregando à morte. Mas, no melhor estilo eucatastrófico de Tolkien, desse mal foram criadas maravilhas ainda maiores, pois foi provada a virtude de Pippin em interceder por Faramir. Pense que se Pippin não intercede e deixa Gandalf sair para o Pelennor, seria o próprio Gandalf a combater o Rei Bruxo, e a profecia de Glorfindel acerca de sua morte não se cumpriria, pois foi a ausência de Gandalf nos campos que deu espaço ao Rei Bruxo atacar Théoden e encontrar por fim Merry e Éowyn, os únicos possíveis de acabar com ele. O valor de Merry não seria provado, e quiçá as perdas na batalha seriam ainda mais terríveis, visto que o encanto do Rei Bruxo estaria sob os homens por muito mais tempo. Além disso, a cura espiritual pela qual Éowyn passou junto a Faramir possivelmente não ocorreria, e a instauração do Principado de Ithilien talvez não seria possível, visto que Faramir teria morrido junto com Denethor, talvez até Pippin junto, encerrando a linhagem dos regentes e deixando Gondor desprovida de um regente digno para proclamar o retorno do rei, como Faramir o fez. A sucessão de eventos da forma como ocorreu uniu os povos de Gondor e Rohan em matrimônio, permitindo a melhor forma possível de instauração do Reino Reunido de Elessar.
Também, pela forma como Aragorn teve de ir à cidade curar justamente a Faramir, Éowyn e Merry e tantos outros, iniciou a propagação da notícia do retorno do rei de forma orgânica, e assim o caminho para a coroação foi pavimentado. Isto é a inimitável eucatástrofe tolkieniana. Portanto, Denethor em seu orgulho foi presunçoso ao assumir que pela sua própria força de vontade era capaz de vencer a guerra, rejeitando a Gandalf e qualquer ajuda provinda dele, ou mais ainda do próprio herdeiro de Isildur. E no fim se desesperou, pois perdeu completamente a esperança e confiança em qualquer ajuda vinda de Deus, ou do Oeste, como é o caso na história. Ora, Gandalf sempre foi a ajuda divina enviada aos homens. Tanto que Faramir, o fiel, que conforme a parábola, manteve a sua vela acesa com óleo, foi salvo. E Denethor se condenou. E estamos todos suscetíveis a tais falhas. Como então podemos evitar tal caminho e combater o orgulho? No site do Padre Paulo Ricardo há um artigo que vai nos dizer de forma bem clara: o caminho para a santidade não pode ser conquistado pelo orgulho. Só o alcançamos pela humildade, que está na disposição de colocar a Deus no centro de nossas vidas e a sua vontade acima da nossa. Para pessoas obstinadas é uma luta, já que muitas vezes queremos fazer do nosso jeito ou saber por que Deus nos está pedindo algo antes mesmo de o fazermos. O Espírito Santo não irá operar livremente em nós e através de nós, enquanto estivermos procurando estar sob controle e pondo nossa vontade no centro de tudo. Em algum momento, todos temos de dizer, como nosso Senhor disse no jardim de Getsemane: não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Todos somos fracos. Cada pessoa é capaz de uma escuridão incrível. Parte do que nos leva a julgar os pecados alheios é a crença falsa de que nunca mais cometeremos pecados graves. Esquecemos que, em determinadas circunstâncias, todos somos capazes de cometer pecados terríveis. A ideia de que nunca entraríamos em tal escuridão vem do orgulho e da falsa crença de que estamos no controle de tudo. Por isso é, de fato, misericordioso e justo que Deus nos permita cair por causa dos nossos pecados, especialmente o orgulho. Encontrar-nos com o rosto em terra nos reorienta de volta à via crucis e ao caminho da santidade que todos somos chamados a percorrer. Mesmo que tenhamos certeza do caminho que Deus nos está chamando a trilhar, podemos facilmente cair no orgulho ao decidirmos por nós mesmos qual a melhor forma de responder ao chamado de Deus. A maneira como percorremos o caminho é tão essencial quanto o próprio caminho. É por isso que muitas vezes pessoas com força de vontade precisam cair de novo e de novo. Cada queda funciona como o refinamento e o distanciamento necessários da nossa própria vontade. Cada queda nos leva a uma maior humildade. Através da humildade, portanto, conseguimos nos afastar do mal e nos aproximar de Deus. Que essa quaresma seja muito frutífera para todos nós, em especial a você que acompanha todos os nossos estudos aqui no Guardião Católico. Oração, jejum, penitência. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado deste vídeo um pouco mais longo, mas que traz mais uma camada de profundidade nessa vastidão que é a obra tolkieniana. Se ainda não fez, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário, que outro tema gostaria de ver aqui no Guardião. Compartilhe também com todos os amigos e vamos ficando então por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!